Boa noite, galera. E aí, gente? Paz, boa noite. Boa noite. Hoje nosso bate-papo vai ser sobre medos, traumas, fobias e preconcepções. Problemas trazidos pela nossa mente ou por situações que a gente passa na nossa vida e que nós precisamos desconstruir. Amém, galera? Oi, gente. Oi, quem tá entrando. Ju, Ale, Isa, Bru, Augusto. Alguns Boa noite, problemas galera. técnicos, mas tá tudo certo. Difícil ficar segurando aqui o negócio. Por aqui meu celular, não vai? Foi. Foi. Boa noite, galera. Boa noite, Rafa! Vitão. Rafa, Que boa bom que noite, você pessoal. Paz do Senhor. Bianca. Michelina, desculpa. Michelina, Augusto, Alane. Boa noite, galera. Bom, o tema dessa live é medos, traumas, fobias, preconcepções, foi gerado através da ministração do sábado, acho que 2 sábados atrás, 2 ou 1 sábados atrás, onde a gente falou sobre... Você lembra o título? Esqueci o título da mensagem. Deixa eu ver aqui, galera. Onde a gente falou sobre a vida de José. A gente conversou um pouco sobre a vida de José e a gente foi tremendamente abençoados por Deus ali. A hora é agora. A hora é agora. Se você não viu essa mensagem depois dessa live, desse bate-papo de quarta-feira... Não ficou salva. É? Outra. Nossa, teve uma que não ficou realmente. salva, verdade. Esqueci o nome dessa mensagem. Mas foi a mensagem que a gente falou sobre José, a gente falou sobre... Foi exatamente muito boa sobre esse tema que a gente vai conversar nessa noite. A gente sentiu da parte de Deus de compartilhar mais sobre... Estamos constantemente melhorando, né? Nós, como cristãos, a gente sabe que a gente já encontrou cura, libertação em Cristo, mas nós sempre temos coisas, trazemos coisas da nossa vida, temos problemas e a gente sempre... busca melhorar, né, e busca libertação. Tem um pastor que a gente conhece que fala muito de libertação e ele diz uma coisa: libertação é para filhos, né? A gente tem muito esse pensamento de que só é liberto quem tá chegando agora na igreja e vem trazendo problemas, mas nós, filhos de Deus, temos problemas também. E o que Deus ele quer, a gente sabe na Bíblia que a libertação, quando a gente impõe as mãos e expulsa entidades malignas sobre a vida de alguém, se a pessoa não se enche ali, ela acaba piorando, né? Então, por isso libertação é para filhos. Não é sempre algo maligno, demoníaco, mas às vezes são coisas que nós precisamos nos libertar e que Deus sempre põe as suas mãos e pode nos trazer liberdade, né? Então, libertação é para filhos porque nós precisamos nos libertar e nos encher constantemente da presença de Deus, né? Para que nós possamos sempre buscar cura, porque a vida traz problemas. A Lê falou aí, com certeza tá salva no Face, no Face então... no Face tem. No Face salva automaticamente, não infelizmente não salvou no Insta, Instagram, mas no Face bola tem. pra frente. Bom, hoje a gente vai falar sobre isso então, vamos começar fazendo uma oração, a gente tem aí uns 50 minutos, a Ju e o Vitor também vão participar com a gente nessa noite, então daqui a pouco a gente já chama eles. E, bom, vamos orar. Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por essa live, obrigado por esse meio, Jesus, obrigado por essa quarta-feira leve que o Senhor tem nos presenteado, obrigado por essa quarta-feira leve que o Senhor tem nos proporcionado, onde nós podemos tratar assuntos tão atuais de uma forma tão leve, Jesus, por esse meio, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas.
E a nossa oração hoje é para que medos, traumas, preconcepções, fobias sejam dizimadas na nossa vida em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos viver uma vida plena em Ti, confiando naquilo que a Tua palavra diz que nós somos. E a Tua palavra diz que nós somos vencedores, a Tua palavra diz que nós somos filhos. Então, é isso que nós recebemos para as nossas vidas nessa noite, Jesus. Somos filhos, geração eleita, geração escolhida, Jesus. Sacerdócio real, Jesus. E nada além disso do que a nossa mente, do que o mundo tenta dizer que nós somos, nós recebemos para nós. Em nome de Jesus, abençoe a nossa vida, a minha vida, a vida da Dani, a vida da Ju, do Vitor, que vão estar tratando sobre esse assunto tão importante na vida de muitas pessoas, Jesus. Que a nossa boca seja instrumento nas Tuas mãos, porque nós somos apenas instrumentos, Jesus. Para que a Tua glória seja manifestada, nós nos escondemos atrás da Tua cruz. Seja engrandecido, seja exaltado o Cordeiro Santo de Deus, acima de tudo, acima de todos. Em nome de Jesus nós oramos o Filho. Amém. Amém. Bom, galera... Tá sem baterias, viu? Eu sei. Você já apertou por 10? Já. Daqui a pouco eu já ponho. Galera... Nesse sábado, que infelizmente não ficou salva a nossa live, a gente falou sobre a vida de José. A gente tratou assuntos que a gente pensa que a gente fala... Antes de começar, gente, essa palavra é muito, muito boa. Tudo isso que a gente vai falar é muito importante. Então, se você lembra de alguém que precisa ouvir ou que você quer que ouça sobre isso, manda aqui pra pessoa. Não sei como que faz no Face, também tem isso, pra compartilhar. Né? Compartilhar. E no Instagram tem uma setinha, manda para os seus amigos para que eles possam participar do nosso bate-papo. Amém. Então, no sábado, acho que foram 2 sábados atrás. Sábado passado a gente falou sobre um convite à mesa, falamos sobre a graça de Deus. E no outro sábado a gente falou sobre a vida de José. A gente tratou bastante sobre a vida dos irmãos de José. Naquela oportunidade eu dizia que os demônios que são inventados na nossa cabeça, eles podem ser muito mais perigosos do que os demônios reais, demônios que podem atingir qualquer pessoa que permita, que dê brecha para que Satanás faça a festa na vida de cada um. Então eu dizia que demônios inventados, demônios que são criados nas nossas cabeças, às vezes são mais perigosos do que esses demônios, porque esses demônios, eles são expulsos em nome de Jesus. Esses demônios, eles tremem ao ouvir o nome de Jesus. Enquanto você fala, esse demônio sai e essa pessoa é acompanhada, essa pessoa é assistida por algum membro da igreja, essa pessoa tem então acompanhamento e essa pessoa fica livre desse mal-estar, dessa possessão demoníaca. Mas existem demônios que são inventados, existem medos, existem traumas, existem fobias. Às vezes até associadas, né, com a possessão, com essa parte demoníaca. Infelizmente a gente tem muito a mania de dizer que tudo é demônio, tudo é o diabo. E existem coisas que são criadas na nossa mente, na nossa cabeça, que infelizmente acabam impedindo a gente de fazer muitas coisas. Bom, para dar uma resumida daquilo que a gente falou na quarta-feira, no sábado, que a gente trouxe essa mensagem, a gente falou sobre a vida de José. Você sabe que José foi aquele vendido pelos seus irmãos, ele foi escravo de Potifar, ele foi preso injustamente. Quantos traumas José não sofreu, exatamente. Né? Ele foi aquele que saiu correndo para a mulher de Potifar não ter nada e fugiu da tentação. José então foi um cara que passou por traumas violentos, traumas pesados. E antes disso tudo acontecer, o que desencadeou tudo isso? Os irmãos de José, eu acho que eram 11 ou 12 irmãos, eles tinham muita inveja de José. Não, 11 irmãos e uma irmã, né? Exato. Eles tinham muita inveja de José. José, ele era muito amado por Jacó. E Jacó tinha um carinho muito especial por José. Você lembra das histórias quando você ia para o departamento infantil? José é aquele que recebeu a capa. José é aquele que recebeu a túnica colorida do seu pai Jacó. Então, você imagina, os irmãos Rúben, Simeão, eles ficaram morrendo de inveja
de Jacó, e eles não aceitaram aquilo. E para melhorar a situação de José, José chegou para os irmãos e disse: ei, eu tive um sonho, e nesse sonho vocês se curvariam diante de mim. Imagina os seus irmãos ouvindo aquilo. José achou que estava compartilhando ali uma bênção, um sonho da parte de Deus para a vida, da sua vida para a vida dos irmãos. Só que o que aconteceu? Ele deixou os irmãos com mais raiva ainda, mais inveja ainda de José. Os irmãos queriam matar, os irmãos queriam sumir com José. E Rúben, ele teve uma ideia: então vamos vender José. Além da gente se livrar desse cara chato, desse cara que acha que a gente vai se curvar diante dele, a gente ainda ganha umas moedas de prata. Eles venderam, José foi para o Egito, José foi para a casa de Potifar, e a gente sabe todo o desencadear da história. José, ele foi líder aonde ele passou. Deus sabia exatamente como usar a vida de José. Então aqui a primeira coisa que a gente já fala é: seja aquilo que Deus chamou você para ser, independente da situação que você esteja passando, independente da situação que você esteja vivendo. Se Deus chamou para ser um missionário, estamos em pandemia, seja um missionário na internet. Se Deus chamou para ser pastor, acompanhe as pessoas através do celular, através do FaceTime, através das conversas de vídeo. Ou seja, dá um jeito de fazer a obra de Deus no jeito que você está, da forma que você está. Amém? Então José foi esse que passou por todos esses perrengues e vencedor. José, ele foi governador na época dos 7 anos de escassez no Egito. Então toda a redondeza estava passando por situações muito difíceis. E o Egito era aquele lugar que por exemplo, a gente tem os auxílios do governo. Então, o Egito era o ponto onde as pessoas podiam se achegar e encontrar ali alimento. Eles souberam aproveitar tanto a fartura, os 7 anos de fartura, que os 7 anos de escassez que vieram, eles foram os provedores. A gente sabe que os irmãos de José foram até José pedir o alimento, e ali se cumpriu o decreto, o sonho de Deus para a vida de José. A gente viu também naquele sábado que os irmãos de José, eles governador. Eles foram até José, eles não imaginavam que José era o governador, eles foram até lá e eles pensaram tudo o que poderia ser pensado, tudo o que poderia ser imaginado. Você imagina só, você fez isso com seus irmãos, imagina a vida inteira você ficou pensando o quão mal você fez, e quando você chega lá precisando de ajuda, quem tá lá? A pessoa que você mais fez mal. Você vai pensar realmente, né? Você vai colocar na sua cabeça que você vai ser maltratado, que você não vai receber coisas boas, né? Porque você já criou essa mentalidade. Então eles foram pedir alimento para o governador, sem imaginar que o governador era o seu irmão. O governador só fez coisas boas para os seus irmãos, devolveu todo o dinheiro, preparou um banquete para os seus irmãos, sentou os seus irmãos com honra, obedecendo a ordem de nascença de cada um. E todos os passos de José, os seus irmãos pensavam: agora ele vai destruir a gente. Agora ele vai acabar com a gente. Agora ele vai acabar com os nossos animais. Mas todos os passos de José eram para abençoar a vida dos seus irmãos. E além disso, você falou, né, na pregação e agora sobre a visão dos irmãos, né? Mas eu fiquei pensando sobre a visão de José. Porque você imagina só, sofreu tanto na mão de pessoas amadas, na mão de pessoas importantes na vida dele, né? Essa pessoa, José, teria muitos motivos para ter muitos traumas, né? Muitos traumas e
E assim, noia, imagina só, muitas preconcepções, muitos pensamentos de que não era amado, de que não era importante. Na verdade, eu acredito que assim, o amor de Deus pela vida dele e o relacionamento que ele tinha sonhos, ele tinha um coração em Deus, né? E isso fez com que ele superasse tudo isso e encarasse e fizesse o contrário, na verdade. Porque ele se tornou um dos homens mais importantes, né? Ele se tornou o segundo homem mais importante do mundo. E tinha mais motivos ainda para ter traumas do que os irmãos, com né? certeza. Então, assim, rejeição, exatamente, a Ju falou. E eu falei pro Lucas, vamos falar o que é cada um desses, né? Começando pelo medo. O medo, ele é um sentimento bom, na real, porque é um sensor do que é ruim pra nós, né? Então, quando a gente vê algo que pode nos deixar em perigo, a gente sente medo, como um Quando aquele medo desregula e fica maior e em muitas situações, quando não é necessário, isso é um problema, porque nos paralisa, nos impede de seguir. As fobias são coisas, às vezes, que a gente viveu e que nos trazem algum pensamento, né? E que nos trazem um certo medo como lembrança, né? Então, assim... Não usa essa roupa porque nesse dia eu briguei com fulano. Exatamente. Não uso esse perfume porque naquele dia eu tive um... É como um trauma menor, né? Porque o trauma, na verdade, a fobia, ela é esse receio, essa coisa que te paralisa, é o medo exagerado, né? E o trauma, ele já é uma evolução disso, né? Ele é quando você viveu algo maior do que você poderia suportar naquele momento, do que você viu ou viveu uma situação mais intensa do que o seu emocional estava preparado para viver. E isso te congela, né? É uma situação de quebra mesmo, o trauma, né? A fobia nem tanto, mas a fobia é um medo que é mais fácil de ser tratado, eu acho. O trauma pode ser o que aconteceu com os irmãos, porque eu lembro, na palavra de Deus, diz que quando eles foram até José falou: se o que vocês estão dizendo é verdade, voltem, deixem o seu irmão mais novo aqui, deixem ele aqui comigo e voltem. Ele pediu para os irmãos voltarem, trazerem o irmão mais novo e um dos irmãos ficarem lá como garantia para José. E eu lembro que quando os irmãos estavam voltando, o que Rúben fala para os irmãos é o seguinte: tá vendo? A gente está pagando por aquilo que a gente fez. Então ele querendo ou não, ele tinha um trauma daquela situação que ele havia feito, daquela situação que ele mesmo fez, né? Nem que ele foi colocado, mas que ele fez. Pra gente ver como que pode ser tanto você ter sofrido ou você ser aquele que causou que fez algo. O trauma para alguém, né? E é consumido por culpa, né? A Ju depois vai trazer um testemunho a respeito disso até. A culpa é um dos maiores paralisadores, né? Que levam a gente a sentir esse tipo de sentimento. E eu pensei nisso, né? A respeito do trauma, porque eu imagino que os irmãos, o José, ele teve muitos motivos para ser um cara traumatizado, sabe? E nós, principalmente, acredito que na infância, por o trauma ser algo que você vive sem estar preparado, normalmente é quando você vive ainda jovem, né? Por exemplo, bullying. Eu posso falar, já falei pro Lucas várias vezes, que eu sofri muito bullying quando eu era pequena. E pra hoje, às vezes eu falo e outras pessoas, eu converso, por exemplo, a minha mãe lembra muito bem disso, mas às vezes outras pessoas falam: nossa, como assim? Não é possível. Tipo, não era pra tanto, mas aquilo marcou pra mim de uma forma que o meu emocional não tava preparado, sabe? E me marcou, me machucou realmente, me fez pensar coisas muito ruins a meu respeito por causa do bullying. Então o bullying hoje é falado muito, né? Naquela época nada. Não era falado. Mas porque é uma coisa que gera muitos problemas na criança. E não só o bullying, né? A gente fala do bullying porque é fácil falar também da escola, né? Mas a maioria dos problemas é gerada em casa, né? Os traumas das crianças são gerados em família, às vezes a forma de tratar
a diferença entre os irmãos, entre outras coisas, né? As coisas que nós vivemos na infância nós devemos tomar bem cuidado, né? E nós temos que saber que nós podemos tratá-las, que nós não temos que abaixar nossa cabeça, como José fez, né? José não ficou, eu sou um cara traumatizado, vou ficar aqui escravo para sempre. Não, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia as promessas de Deus para a vida dele, e ele superou e não deu desculpa pelos seus traumas, né? Pelo contrário, ele chegou mais alto que todos os irmãos, né, mano? Nem se compara. Nem se compara. Eu tava por fim, a gente fala sobre preconcepções, né? Coisas que a gente viu muito nessa passagem da história de José. Os irmãos, a cada passo de José, por mais que fossem passos bons, os irmãos na hora não conseguiam ver que eram passos bons. Eles achavam que José estava escondendo dinheiro na bolsa deles para culpar eles. Ou seja, tudo que José fazia, eles inventavam uma ideia na cabeça deles e eles julgavam aquela ideia que eles mesmos inventavam como uma verdade absoluta, como uma verdade real. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente está vivendo uma situação, a gente sofre por antecedência, a gente toma a gente dá um pré-julgamento antes da situação e acontece aquilo. Às vezes tem aquelas reuniões na escola e você pensa, nossa, vão acabar comigo, vão falar isso. A gente fica sofrendo preconcepções que a gente vai fazendo de situações que ainda nem aconteceram e isso vai gerando só coisa ruim no nosso coração. Eu lembro que nessa mensagem, durante a mensagem, eu confesso que durante as horas que eu me preparei para aquela mensagem, eu não tinha lembrado de uma situação. Eu contei naquela mensagem que eu tinha pavor de quando eu morava na casa dos meus pais, de ir buscar água na cozinha. Eu sempre morei numa casa com 2 andares, os quartos ficavam em cima, a cozinha ficava embaixo. E a gente assistia TV lá em cima antes de dormir e tal, e quando ia dormir, eu gostava de tomar água. Só que quando eu colocava o pé no degrau, a geladeira fazia um barulho que me deixava com muito medo. E eu falei, eu não vou descer, eu não vou até lá. Eu não sei o que está acontecendo ali. Hoje a gente sabe que é um barulho normal que a geladeira faz, a gente não escuta durante o dia porque... Pensa que é um monstro, né? Quando é pequeno a gente fala, meu Deus, é um monstro. À noite, silêncio, tudo apagado, você escuta um... Você fica com pavor daquilo. E eu lembro que eu não ia por causa disso. Casei com a Dani tem um costume de toda noite pegar um copo de água e levar até o quarto. Hoje a gente mora no térreo, não tem essa questão. Mas eu desenvolvi, naquela situação, esse medo, eu desenvolvi esse trauma. E eu só pensei nisso quando eu trouxe aquela mensagem no sábado. Eu disse para Dani, eu nem tinha pensado. Eu gosto muito de tomar água antes de dormir. Mas por causa daquele trauma, eu não levo o copo até a cama. Eu bebo aqui na cozinha, deixo o copo aqui na cozinha e vou dormir. E não tem medo mais, não existe e mais não é o medo. E depois eu pensei, aquilo gerou um trauma na minha vida. Eu gosto de tomar água. É uma fobia, acredito, né? Medo, um trauma, algo, uma situação... Uma preconcepção de algo que me trazia medo. Então, se eu levo o copo, pode acontecer uma situação. Hoje não é nada disso pra mim. E fala realmente o que você começou a perceber isso quando... E quando eu falei pra Dani, foi que eu pensei, caramba, eu tô falando isso pra você e eu tô me libertando de algo que tava no meu subconsciente há quantos anos? E não existia mais, mas aquilo fica natural na sua vida. Você fica gerando aquilo. A minha irmã falou, ela tinha muito medo de altura. E hoje vejo que se não tivesse enfrentado, teria deixado de viver muitas coisas com Deus. E é muito real, isso parece que é bobagem, né? E outra, que a minha irmã tinha muito medo de vacina, né? De injeção. E hoje ela é médica, olha só. Por quê? Porque, graças a Deus, ela enfrentou seus medos em Jesus, né? E eu falei pro Lucas a mesma coisa. Que ele falando desse negócio do copo, eu me lembrei de não é nenhum medo, não sei dizer, mas uma noia que eu criei na minha cabeça, um pensamento que não tinha por que existir. Eu não sei como, mas eu lembro que quando eu era mais nova, eu sempre pegava água antes de dormir, né?
E eu pegava sempre num copo azul. Olha isso, que mania, né? Tinha, acho que toque, né? Eu peguei essa mania do copo azul, era sempre aquele copo. E eu lembro de vezes que minha mãe pegou o copo e eu falava, mãe, não, esse copo é o meu copo, eu preciso tomar nesse copo. Eu não achava que eu ia morrer nem nada, mas na minha cabeça parecia que alguma coisa ruim ia acontecer porque eu ia beber em outro copo. Olha que loucura, né? Quem botou isso na minha cabeça? E eu mesma não sei, talvez eu tenha bebido em outro copo um dia e alguma coisa ruim aconteceu. É como o negócio de não usar mais a roupa, né? Porque algo ruim aconteceu. E eu fiquei com isso, esse pensamento na minha cabeça. Então eu só podia beber naquele copo. Quando eu me converti, eu comecei a pensar. Eu acredito que você pensar muito em algo ruim, não que você atrai aquilo, mas você acaba culpando. Se algo acontecer, você acaba achando que é por causa daquele seu pensamento, né? E talvez eu acabe vivendo algo ruim de tanto que eu tô indo ao encontro daquilo, né? Por ficar pensando que por causa do copo eu ia viver algo ruim, né? E quando eu me converti, eu comecei a orar. Eu falei assim, nossa, eu conheci o amor de Deus, conheci o poder de Deus, conheci o poder da oração. Não tem sentido eu achar que um copo vai me fazer mal. E não foi fácil, parece bobagem, mas não foi fácil, porque aquilo já estava enraizado na minha cabeça. Não foi fácil deixar o copo, entende? Por mais que eu soubesse. Mas eu comecei a orar e falei, nossa, o poder da minha oração pro dia de amanhã tem muito mais eficácia do que essa minha mentalidade. Então eu comecei a falar, Deus, amanhã eu declaro que amanhã vai ser um bom dia, tudo. E nunca mais peguei o copo, forçadamente, né? Isso, por quê? Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Quando você conhece o amor de Deus, você entende que não há razão para ter medo. Ainda mais uma coisa que é irreal, né? Uma pré-concepção. Então, a única coisa que nos liberta é encarar os nossos traumas e nossas feridas, conversar a respeito, como a mesma coisa o negócio do bullying. Eu tinha pensamentos sobre mim mesma, e acredito que muitas mulheres, e homens também, né, vivem isso. Eu tinha pensamentos sobre mim mesma, e eu acredito que muito da minha insegurança, ciúmes, entre outras coisas, poderiam vir por causa disso. Porque eu me olhava com olhos ruins, porque alguém me fez olhar assim, entende? Então, quando eu encarei aquilo e eu vi como eu era amada por Jesus, por mais que eu acreditasse naquela verdade sobre mim, eu entendi que a verdade da palavra de Deus e a verdade que há em Cristo Jesus é muito maior que qualquer verdade que a minha mente imagina ou que alguém colocou na minha cabeça. Quantas palavras proferidas para filhos de pais falando coisas tão ruins sobre os seus filhos, né? E fazendo com que eles acreditem em certas verdades, mas a verdade que há em Cristo é a única verdade absoluta, né? É a única que é real, é poderosa para nos libertar, né? Gente é o que ele diz que a gente é. Amém. Nada Amém. além disso, né? E foi interessante essa mensagem, foi interessante eu ter compartilhado isso com vocês naquele dia a respeito desse negócio do copo, porque quando eu estou pregando, isso não deixa de ser uma conversa, isso não deixa de ser uma mensagem de Deus, e aquilo também está me edificando, aquilo também está tratando no meu coração. E eu disse para Dani, tinha um trauma tanto tempo na minha mente, e ficou guardado tanto tempo, que eu nem lembrava, era algo que não me incomodava mais, era algo que eu fazia e não tinha sentido nenhum pra mim, mas que quando eu falei eu disse, caramba, nossa, eu tinha esse problema, eu conversei com alguém, eu expus pra alguém e Deus ele me trouxe conforto, Deus trouxe uma lição pra mim, Deus trouxe uma libertação pra minha vida. Aí você me pergunta, então legal vocês falarem sobre isso, mas como que eu me livro de fobias, como eu me livro de medos, como eu me livro de traumas, preconcepções, eu estou passando uma situação difícil. Você precisa entender e saber quem você é em Cristo Jesus, saber que você é amado, saber que você é filho. A gente disse na última mensagem, você é filho por adoção. O que quer dizer isso? Você foi escolhido. Deus planejou você, Deus preparou
tudo para receber você, Deus preparou tudo para receber você na casa dele. Salmo 139 mostra que Deus escreveu cada dia, ou seja, Amém. Ele passou tempo pensando Não em cada cai um um de fio do nós. seu cabelo sem que ele saiba, ou seja, você é separado, você Amém. é geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus, nação santa, Amém. adquirida. Você precisa entender primeiro, a primeira passo para você vencer qualquer medo, fobia, trauma, uma preconcepção é você entender isso. Entender que você é filho, filho por adoção, filho amado, filho planejado, Amém. filho que veio com tudo pronto, tudo separado para te receber. E o segundo passo, e mais importante também, Não, muito é importante. importante aqui, você precisa entender, ter essa mente que você é em Cristo Jesus, a sua salvação convicta em Cristo Jesus. Mas aqui na Terra você precisa entender o quanto você precisa se abrir, o quanto você precisa conversar. Ou seja, pessoas precisam de pessoas. Só de eu falar para vocês na live. Eu não estava falando com alguém especificamente, eu estava trazendo uma mensagem, mas só de eu falar aquilo, Deus me trouxe uma paz, Deus me trouxe uma certeza, uma convicção. Ei, você tinha isso, você não tem mais, você foi liberto disso, você tem paz hoje, você sabe que se você for para a cozinha, não vai acontecer nenhum mal, nenhum bicho que está escondido atrás da geladeira vai te pegar. Ou seja, você precisa compartilhar, você precisa conversar com pessoas. Eu lembro que uma das maiores dificuldades que eu passei na minha vida de um pecado foi quando eu conversei com alguém. Então, que você se libertou, né? Conversar traz libertação. Então, entenda que você é filho, entenda que você é amado, entenda que você é escolhido. E também converse, saiba falar, saiba desabafar com as pessoas certas. E não pense que você não tem pessoas, né? Às vezes as pessoas ao nosso redor parece que não dá, não sei. Mas ore a respeito disso. E outra, olhe para as pessoas que você tem como referência, que você se inspira. Se você é um jovem da nossa igreja, você sabe que pode contar conosco, né? Amém. Você sabe que tem a mim e o Lucas como líderes aqui de jovens, e nós temos uma equipe com a gente também de pessoas que vocês sabem que podem confiar. Então, saibam que vocês podem conversar e que é necessário conversar. Nós temos os pastores, claro, acima, né, de nós, e vocês têm nós como jovens para compartilhar esse tipo de coisa, né? E saiba que a gente não... Todas as pessoas que cuidam de alguém, nós temos que ter a visão de não julgamento. Então, assim, é uma visão de te ajudar, de não espalhar o seu problema. Então, saiba que busque ver isso nas pessoas ao seu redor e saber com quem você conversar, mas não deixe de conversar. Jovem, deixa eu falar aqui com vocês. Cara, eu fiz 27 anos, já tô partindo pra ficar velhinho. Muito velhinho. Já tô muito velho. Quantas vezes eu queria que alguém chegasse aqui, um casal, uma pessoa chegasse para mim e falasse: você precisa conversar com alguém, você precisa se abrir, você precisa compartilhar essa dor que você está passando, porque muitos dos traumas, muitos dos medos, muitas das fobias que eu enfrentei na minha vida, na minha adolescência, com certeza seriam evitados. Mas eu sei que jovem é cabeça dura, eu sei que jovem é orgulhoso. Cara, não seja esse tipo de jovem, não seja esse tipo de pessoa. Cura, né? A gente tá aqui de peito aberto para te amar, para te receber. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa o que você causou, o que causaram com você. Falar, se abrir é algo que traz libertação para sua vida. A Gabi está falando, é algo libertador. Então não seja cabeça dura. A gente está aqui a gente está querendo realmente revolucionar para que vocês comecem a viver uma vida revolucionária. E a gente diz isso porque nós já vivemos isso, né? E já vimos na vida das outras pessoas vivendo isso, né? Não é algo só de ouvir falar, é algo que a gente vê. Eu tava falando pra Juju, eu acho que falar é uma das coisas mais importantes. Aí eu pensei melhor e falei, é uma das coisas mais importantes, mais libertadoras, porque eu já vi e já vivi, eu posso dizer pra vocês com certeza, quando a gente conversa e ouve a respeito, encara, é a única forma que a gente consegue tratar os nossos problemas, né, amor? Amém. E aí, inclusive, a gente
me traz, me lembra de coisas que eu vivi que podem ser hoje um problema pra mim, né? Pra que eu possa tratá-las. Então, é a luz, né? É você conseguir enxergar as coisas e poder encará-las. Isso é realmente libertador. E enfrente isso que você está passando com pessoas que você pode confiar, com pessoas que já passaram por essa situação. Com certeza. Quantas situações quantas situações que eu hoje olho para Dani e falo, caramba, Deus ele permitiu que eu passasse isso, porque ele sabia que quando a gente tivesse casado, com quase 2 anos de casado, a gente estaria na liderança de jovem, e ele sabia que isso talvez pudesse ser libertador para a vida de alguém. Ele sabia que se você falasse que você passou por isso também, ele ia ajudar. Quantas vezes eu falo... Então, vergonhoso não é você ter pecado. Vergonhoso é você permanecer e não fazer nada a respeito. Isso é vergonhoso. Ainda mais você ouvindo tudo isso e sabendo o que você pode fazer para melhorar, né? Amém. Bom, vamos chamar a Ju e o Vitor também para participar com a gente. Inclusive, para que eles contem testemunhos a respeito da vida deles também. Tinha alguma coisa que eu ia falar antes? Vai pensando aí. Sobre... Eu lembrei em relação a José, né? Que ele não abaixou sua cabeça, né? Quanto ao trauma dele. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Bom ter vocês aqui. Muito bom estar aqui. Muito bom. Tô meio cortado aqui. Ih, mais pra cá. Dá pra ouvir bem? Dá. Perfeito. Eu esqueci de novo. Eu tava falando. Ai, daqui a pouco eu lembro. Vai falando. Ai, não lembro agora. Porque eu queria dizer um versículo que algumas traduções são diferentes, né? Mas tem uma tradução que eu gosto muito, que é em Provérbios 23:7, que diz assim: assim como o homem imagina de si, assim ele é. Ou seja, se você perde a visão de quem você é, se você perde a visão de quem você é em Cristo, se você perde na sua mente aquilo que é a verdade sobre você, você perde tudo. Porque se você se imagina ruim... Eu tava conversando com uma menina que ela disse assim pra mim: eu tenho muita vontade, assim, de ser mãe, de ter uma família, de ter uma casa minha, sabe? Mas eu acredito que eu não vou conseguir, porque eu vejo a minha vida, as pessoas ao meu redor, a minha família. Ou seja, os traumas da vida fizeram com que ela fechasse os olhos sobre o futuro dela, né? Esses são os traumas mesmo, que ela criou uma pré-concepção de que ela não vai conseguir. Ou seja, realmente, se a pessoa permanece nesse pensamento, é muito provável que ela não consiga. A primeira coisa que precisa mudar é a sua visão sobre o seu futuro. É essa identidade em Cristo. Exatamente. Que você precisa ter. Identidade em Cristo. Deus, ele não te amou, ele te amou sabendo que você ia errar, sabendo que você ia fazer exatamente o que você fez. E ele te amou da mesma forma. É aquilo que a gente trouxe no sábado. Ele preparou um banquete para você. Ele tem preparado uma mesa para você. Um convite está sendo feito para você todos os dias. Ei, vem cear comigo. Ei, vem estar comigo. Então, existem essas coisas que a Dani falou. Existem coisas... eu pequei demais já. Eu fui muito longe. Eu fui muito além. Cara... Você tá duvidando do poder de Jesus, do sangue de Jesus. Meu Deus. Bem nessa linha que vocês começaram a falar agora, eu lembrei nessa tarde de uma pregação do Lucas sobre Mefibosete, que ele teve um acidente quando criança e ficou aleijado. E durante a vida inteira, com certeza deram muitos apelidos para ele. Ele perdeu a família, ele sofreu diversos traumas, com certeza. E diferente de José, que enfrentou, Mefibosete, ele meio que aceitou essa condição e passou a viver sobre esses traumas. Quando você fala com ele, ele veio e fala: o que você quer comigo? Eu sou um tão morto. É verdade. Não tenha medo, porque eu vou ser bondoso com você. E foi só nesse momento que Mefibosete encontrou o rei, né, Davi, no caso, que ele pôde vencer todos esses traumas e ver as bênçãos. Nossa, muito bem pensado em Mefibosete, essa realmente. História também, a Lani falou aqui do filho pródigo, é clássico, né? A gente ainda
tem esse pensamento pequeno, eu já errei demais. Não posso voltar, né? Ou tem uma música que eu e o Vitão a gente gosta do Lecrae, que ele fala de Jesus te aceita do jeito que você tá. Jesus te aceita do jeito que você é. Ele é que muda, né? É, ele que muda. As pessoas Só que é esse negócio. Tem gente que vem e não deixa ser mudado o pensamento, né? E se conforma com quem é. Ao mesmo tempo que eu lembro de uma pessoa também que eu cuidava, que eu via muito que ela podia melhorar. E ela tinha vários, assim, problemas, depressão, entre outras coisas, né? Que ela tinha vários traumas. E eu conseguia ver que ela podia melhorar, mas ela tinha tão enraizado de que ela era doente e ponto final, que... Se apropriou daquilo. Exatamente. Ela se conformou e parou de fazer os esforços necessários pra sair daquilo. Como Mefibosete, assim, eu já sou isso mesmo, sabe? Eu já sou assim e eu vou continuar assim. Eu vou continuar assim. Eu tenho um testemunho que não é o da culpa, né, que a gente estava conversando, que você falou antes, mas que é muito interessante, porque a minha vida inteira, e hoje é até engraçado, né? Eu sou a mais nova da minha família, eu acho que eu já até comentei sobre isso. Eu sou mais nova da minha família e eu era muito pentelha quando eu era adolescente. Então eu sempre escutei menina chata, meu Deus. E eu fui me apropriando daquilo, mesmo não sendo. Hoje, por exemplo, eu sou muito amiga da minha mãe, com certeza que ela não me acha chata. Mas meu pensamento só mudou quando eu me converti e quando eu entendi quem eu era em Jesus. Porque as palavras que Jesus preferia sobre mim, aquilo eu acho que eu era naquele momento. E não os meus pensamentos de achar que eu era chata, de achar que eu era não sei o quê, me atrapalhava tanto que eu não conseguia fazer amizades, que eu tinha medo das pessoas me acharem chata. E aí, quando eu me converti, isso mudou. E eu consegui fazer amigos e outros que consigo ainda. Muito, com certeza. Tão boba, mas que viram um trauma na sua vida. Fica no subconsciente. Fica. É isso aí. Imagina que tá te martelando aqui e você não tá vendo. É verdade. E eu só percebi isso quando a gente começou a ver coisas assim, né? Tipo, traumas de infância, palavras que proferiram sobre você. Eu aprendi isso num retiro que foi assim, um divisor de águas na minha vida. Que a gente falou sobre diversos assuntos, paternidade, tudo. Foi aí que eu comecei a ver e falar, nossa, quanta coisa, né? E são coisas tão pequenininhas que a gente passa batido. É verdade. Quarta-feira que vem, já vou dar um spoiler aqui. A gente vai falar sobre procrastinação. E, cara, isso também tem muito a ver porque a gente deixa de tratar. É verdade. A gente deixa de cuidar da nossa vida. Caramba, procrastina algo que é essencial pra gente andar, cara, pra gente viver. Aí, tipo, passa ali uma situação, você tem uma crise de alguma coisa, uma crise de um trauma que você tem, uma crise de uma fobia que você passou, você, 2 dias passaram, tô bem. Mas aí você não trata isso. Cara, vai acontecer de novo, você só vai se libertar disso quando você se abrir, quando você falar com alguém. Como a gente tem dito aqui, falar é libertador. Amém. Falar é libertador. Se tem uma frase que você pode guardar nessa noite é falar, conversar, compartilhar, é libertador. Eu falei assim, Lucas, a gente precisa explicar o que é tal, mas a gente precisa dar uma fórmula, né, para as pessoas conseguirem se livrar desses problemas. E aí a gente ficou pensando, a gente falou, conhecereis a verdade vos libertará. Primeiro passo. Conhecer a verdade é o que nos faz entender qual é a verdade maior e nos faz esquecer das mentiras, né? E a gente falou, conversar. É você falar. Isso é o que gera cura. A gente não conseguiu achar outra coisa mais clara no sentido de conseguir se livrar desses traumas, né? É o você falar, encarar e tratar, né? E orar, né? É básico e parece bobagem, parece que é simples demais, né? Uma coisa pequena. E aí, às vezes, as pessoas não dão tanta importância, mas gigante, na verdade. Eu tô falando pra caramba desse negócio da água, porque, cara, pra mim foi um negócio tão chocante, foi tão incrível o que Deus fez, porque eu não lembrava, eu não sabia. Eu olhava pra Dani e eu falava, eu não sei porque eu não levo um copo de água. Isso é muito constante na vida com Deus, né? A gente vai vivendo as coisas, falando, estudando a palavra, e Deus vai nos trazendo à memória coisas que a gente nem imaginava. Eu achava que era preguiça minha. Eu achava, por que eu vou levar um copo d'água? Eu posso tomar aqui na cozinha. Mas eu lembrei
Então, às vezes, a gente não sabe alguma coisa que a gente passa, pede para Deus trazer a memória, a lembrança, para que você trate isso, porque senão vai chegar um momento que vai desencadear isso e não tá tratado e pode ser muito pior. É verdade. E como você falou isso, tipo, você só descobriu isso falando. Falar é a melhor forma de você encarar esses traumas, né? Porque às vezes você acha que está encarando sozinho, só que não tá, você não tá saindo do lugar. Porque você não saiu. Não alcançou real. Isso externa é mudança de vida na hora. A gente tem um mega testemunho sobre isso, né, Dani? Que durante a minha caminhada com Deus, eu vivi uma situação que pra mim foi uma coisa muito pesada, muito séria, e eu carreguei uma culpa muito grande durante anos. E eu não falava pra ninguém, tinha muita vontade de falar. Mas tinha vergonha, né, Gil? Tinha um peso. Com certeza, tinha vergonha, tinha medo, tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim se eu falasse. E tipo assim, eu nem falaria pra muitas pessoas, falaria pra Dani, que é uma pessoa tão próxima, que tá comigo tanto tempo, e eu falava que ela vai achar de mim, meu Deus. E aí, num determinado momento, eu não aguentei mais. Eu sentei e falei. Tudo que tinha acontecido, contei a situação, contei o que tinha acontecido, saiu um peso nas minhas costas, assim, parecia que Deus tinha tirado um caminhão das minhas costas, porque aquilo foi... Glória a Deus. Impeditor demais, assim. Foi uma coisa essencial pra caminhada, né? Muito, mudou minha visão. Eu vi que aquilo poderia estar sujeito a isso, né? A gente é humano, a gente está sujeito a uns erros. Eu fui muito amada, não fui julgada, não fui nada do tipo, pelo contrário. E a gente sentou e juntas a gente foi resolvendo essa situação. Num primeiro momento foi um alívio, nossa, nem sei dizer. Mas depois eu ainda tive que tratar coisas relacionadas a isso. Claro. Fluindo na minha cabeça. E depois de um determinado momento, eu já não falando, porque eu tive que falar ainda com algumas pessoas, já não doía. Eu olhava para aquela situação e eu já não falava mais, meu Deus, o que eu fiz, eu sou horrível, nossa. Mas eu olhava para aquela situação e falava, cara, olha como a misericórdia de Deus é grande. Glória a Deus. Olha como Deus me ama, como Ele me dá a oportunidade Glória a Deus. ter coisas novas, coisas boas, coisas puras. Amém. Sem palavras. Mas isso foi uma construção, né, claro. E eu tive que falar, tive que ter alguém do meu lado, me acompanhando, mudando a minha visão, que era tão deturpada daquilo que Deus pensava sobre mim. Né? Então, pra mim, esse é um dos maiores testemunhos da minha vida, assim, né? Amém. Glória a Deus. De verdade, isso mesmo, sabe? Você errou, você pecou. Saiba que Deus vai te perdoar, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Tem novas chances. E a Bíblia fala que quando a gente comete um pecado, pra gente obter o perdão, a gente tem que se arrepender e confessar. Mas por que confessar pra alguém, né, o perdão? Por que é tão importante falar? Exatamente por isso, que é libertador. Você vai saber como agir ali numa situação com uma outra visão, uma visão de amor, não mais uma sua visão, que é uma visão de culpa, de peso, de, remorso, sabe? É muito o que a Gabi falou ali, né? Que a Ju reconheceu isso, né? É verdade. Porque não adianta a gente ficar negando, a gente falar, já foi, passou a negar e deixar isso pra trás, porque uma hora vai bater de volta, sabe? Vai reconhecer e falar e encarar de frente. Eu tinha uma cafeteira daquelas de cápsula e eu lembro que há um tempo atrás tinha dado problema. Eu falei, não tá com defeito, não tá. Não tá. Eu amo a minha cafeteira, não tá com defeito. E deixei. Eu fui usar de novo, tava com problema. E agora que ficou tão ruim que pra arrumar fica mais caro do que a cafeteira custa. Olha só. Então, assim, é um bom exemplo, porque, claro, nós não somos cafeteiras, mas se a gente tem... mas se a gente tem uma coisa que a gente não trata, aquilo não some. Aquilo não some, só piora, né? E eu anotei uma coisa que o inconsciente ou o problema não tratado suja, no passado, suja o nosso presente.
Porque ele não some e começa a nos trazer comportamentos, às vezes que a gente não queria ter com pessoas, ou tirando pessoas da nossa vida, ou às vezes maltratando, ou às vezes, sabe? E, às vezes são traumas e coisas do passado que a gente não tratou, né? Exatamente. Chateada também, Gabi. Muito chateada. Nem fala. Algum problema, algum pecado, e ora a Deus perguntando se tem algum mau caminho, alguma coisa, algum trauma, alguma coisa do tipo, porque ele faz trazer a memória, né? Então é muito importante, porque às vezes está afetando algo da sua vida, uma área da sua vida que você nem tem ideia. A Ju falou algo muito legal, que eu preguei na terça-feira de manhã. Eu acho que Jeremias escreveu o livro de Lamentações e fala sobre fala esse texto, que as misericórdias do Senhor, elas são renovadas a cada manhã. E cara, por que a gente fica com medo, fica com coisinha para Deus? Deus está falando pra gente, ei, o meu amor é renovado a cada manhã por você. Ei, as minhas misericórdias, a graça, o favor, ele é renovado a cada manhã. Cara, imagina isso. A gente fica com medo de orar. Que incrível. É verdade. Que poder, que poderoso isso. E a gente fica com frescura, a gente fica de picuinha, achando, não, melhor não, deixa isso pra lá. Não, cara, vamos falar, porque o amor de você, o amor que Deus sente hoje por você, amanhã vai ser muito maior, amanhã vai ser renovado e assim por diante. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Eu ouvi uma frase uma vez que parece boba, mas é muito verdade, que a gente tem a tendência de errar, ou quando a gente era criança, a gente tinha a tendência, né, de fazer alguma coisa errada, e fugir dos nossos pais, porque a gente tinha medo do castigo, medo de apanhar e tal. Tem que ser ao contrário. Se a gente errou, a primeira coisa que a gente tem que fazer é correr pra Deus e falar: Deus, eu errei, eu quero melhorar, quero arrumar isso. E encontrar alguém pra caminhar com a gente. Amém, é verdade. Alguém pra contar. Falar, cara, pra sempre vai ser o melhor remédio em tudo que a gente tem que fazer. Às vezes a gente a gente já falou várias vezes, assim, a gente entende que muitas pessoas têm dificuldades porque se frustraram com pessoas, né? Mas a Bíblia nos ensina a ver quem a gente pode confiar, a ver que tipo de pessoa a gente tem através dos frutos. Então veja quem tá dando certo, quem já superou, quem tá melhor, quem tem ao seu redor que tem dado frutos, e você vai saber que é uma pessoa que você pode estar junto, né? Quer ver como falar é o melhor remédio, a melhor solução? Você com certeza já passou uma situação na sua vida onde você tinha medo de falar aquilo que você fez, aquilo que você falou para alguém que poderia resolver a situação. E quando você contou, quando você falou, você disse: uau, tira aquele peso, tira aquele fardo das suas costas. Ou seja, você tem todos os exemplos e situações 100% positivas, e que o remédio certo é falar. Vou falar uma coisa, espero que eu não esqueça. Nem toda doença ou trauma ou quebra emocional é causada por algo espiritual. A gente sabe disso, né? Muitas são espirituais e muitos são coisas da vida que a gente passa. Mas em todos os problemas e quebras mentais, emocionais, o inimigo entra para atrapalhar e para piorar. Isso é real porque o diabo se aproveita das nossas brechas. É uma área muito frágil. Exatamente. E ele vem pra fazer a função dele, né? Que é matar, roubar e destruir. Então ele pega uma área que é frágil, que é machucada nossa, e ele vem pra piorar. E só que ao mesmo tempo, Deus ele é, mesmo que não seja algo espiritual, ele pode nos curar, pode. Mas ao mesmo tempo, Deus ele não é uma pessoa que controla as nossas vidas, né? Que fica ali fazendo tudo o que a gente quer o tempo inteiro. Porque tem coisas que ele nos deu autoridade para fazer sozinhos. Ele, claro que ele tem poder para curar e para libertar, ele tem todo o poder. Mas tem coisas que ele nos deu ali as fórmulas e ele nos ensinou como sair, como melhorar. E aí ele muitas vezes não vai interferir porque é algo que exige de nós, exige um passo nosso, né?
E isso é uma das coisas. Quando a gente entende que a gente tem um problema, a gente sabe como arrumar e não arruma, a culpa é nossa, não é de Deus. E não é porque não aconteceu, um ano parado, um ano sem fazer isso, que tá resolvido. Passou o prazo. Passou o prazo. Com certeza. Pois é. Sempre é tempo de melhorar, né? Pode ter passado o tempo que for. E sempre que... Nunca é tarde. Nunca é tarde, isso aí. Bom, eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado toda a live de manhã, todos os cultos. Fala com a gente está aqui disponível para isso. A gente está nesse ministério para isso. Desde que a gente está na liderança, a gente já lançou essa ideia: união, companheirismo, amor, unidade, cuidado. Essas são as palavras do nosso grupo. O intuito do nosso grupo é para isso. A gente sabe que é uma das fases mais difíceis da vida, a fase adolescência, juventude, onde o formato está sendo formado, o caráter grandes ali tá sendo tentações formado. a gente passa, né? Então que você possa ter em nós amizades. Não ouvi. O que vocês falaram? E o mundo se reinventando cada vez mais. Exatamente. É verdade. Então, deixa a situação ainda mais difícil. Então que você possa ter em nós pessoas que você saiba que você possa contar, que você em nós, possa... assim, nosso grupo, sabe? Né? Todos nós. Nós estamos aqui para nos ajudar, nos dar as mãos, né? Amém. Para mim foi a mudança de chave da minha vida, conversar com alguém, e eu espero que possa ser para sua vida também, em nome de Jesus. Então, se você tiver alguma coisa que você queira compartilhar depois da live, manda mensagem aqui no Conexão. Além de ser bom você falar e ouvir o que aquela pessoa pode te ensinar, você tem uma pessoa ali orando pela sua vida, né? Por algo específico, né? Tipo, que às vezes outras pessoas não sabem. Então, assim, é uma pessoa que tá te ajudando. Cara, se você tem uma mãe, um pai cristão, eles são os que mais oram pela sua vida. E quantas coisas os pais, as mães oraram e a gente fala, cara, isso é oração de mãe, eu tenho certeza, isso é oração de pai. Imagina você sabe, se o seu pai ou a sua mãe não se você não tem ninguém, saiba que a gente vai estar orando todos os dias para sua vida. E você ser coberto de oração é precioso, é poderoso demais para sua vida. Mesmo. Então, não queira perder isso, essa oportunidade. Amém. Amém. Amém? Amém. Bom, foi isso, né, galera? Tá acabando. Mais alguma coisa? Vocês pensaram em mais alguma coisa? Vocês queriam falar? Pensou? Eu não, pra mim. Acho que não. Olha o que a Gabi falou, oração da mãe do cunhado é top. A Lourdes, intercessora, galera. Mulher de oração. Né? E Deus nos dá mães, né, espirituais. Exatamente. Deus nos coloca pessoas ali. A Gabi é muito testemunho disso, assim. Ela tava falando comigo, né, o quanto Deus foi colocando pessoas. E é muito real isso, gente. Quando a gente quer melhorar, a gente quer ajuda, Deus, ele trabalha pra isso junto com a gente, não é? Pessoas ali pra estar orando por você, pra estar te ajudando. Amém. Cara, vocês estão cobertos de oração por nós. Manda mensagem pra Ju também, que é outra pessoa intercessora. A gente tá junto nessa. Estarei orando por vocês. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. A gente tem 1 minuto e meio aí. Galera, quarta-feira que vem tem um sorteio top. Verdade, gente. Calma. Se você tá participando, se você não participou, participa. As regras estão lá. O nosso tempo vai acabar aqui. Muito bons. Os prêmios são tops. Então participa. Surreal. Beleza? Coisas muito boas, gente. Tá todo mundo querendo ganhar. Quarta-feira que vem, então, procrastinação, o tema da live. E logo depois, o sorteio. A gente vai fazer ao vivo aí também para saber quem ganhou aqueles prêmios tops. Beleza? Galera, amanhã, quinta-feira, às 8 da manhã, a gente vai estar junto no Facebook, o nosso devocional. À noite tem o Pastor Max, às 20 horas. Então, tamo junto. Deus abençoe. Sabadão, nosso culto também às 9.
no sábado. Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E te ajude a se livrar dos seus medos, das suas fobias, dos seus traumas e preconcepções, em nome de Jesus. Galera, manda mensagem aqui no Conexão, no direct. Só a gente da liderança tem acesso. É isso então, aí, se você quiser conversar com a gente... Se não quiser expor, mas pode falar, preciso de ajuda, me chama preciso aqui. de oração. Preciso de oração. A gente vai estar anotando seu nome, vai estar orando todos os dias pela sua vida. Amém? Deus abençoe.